E aí galera, tudo bem? Eu sou o João Vitor e a gente vem aqui para mais uma aulinha do nosso curso de Python básico. E no vídeo de hoje eu vim fazer uma resolução de um exercício sobre o nosso módulo 3. E o que eu vou utilizar hoje? Eu vou utilizar a nossa biblioteca NumPy, que foi que a gente aprendeu a utilizar, né, nesse nosso módulo 3. E o que eu vou fazer exatamente com essa biblioteca? Eu vou fazer um produto vetorial na forma de matriz. Provavelmente, se você já fez IAL, você viu isso. Mas se você não tiver visto ainda, não tem problema. Não é muito difícil, né, de se enxergar. É de fazer também. E é o seguinte. Como é que eu faço esse produto vetorial? Da seguinte forma. Eu tenho o produto vetorial entre esse vetor U e esse vetor V. Né? E como é que eu faço esse produto vetorial? Eu ponho esses dois vetores numa matriz em que o seu vetor unitário aqui na direção x, que é o meu i, e o vetor na direção y e na z, respectivamente, eles ficam na primeira linha. É o meu primeiro vetor, né? O módulo nessas direções do meu primeiro vetor fica na segunda linha e do segundo vetor fica na terceira linha, certo? E como é que eu faço esse produto vetorial? Eu faço esse produto vetorial calculando o meu determinante da minha matriz. E como é que eu calculo esse determinante? Dessa seguinte forma aqui que está representada. Primeiramente, eu faço aqui, eu ponho esses números nas minhas primeiras duas colunas aqui, eu ponho à direita e eu faço a seguinte coisa: eu multiplico essa diagonal principal aqui, depois eu multiplico essa outra diagonal pegando esse número aqui dessas partes dessa matriz que eu botei aqui para fora, e eu multiplico também essa diagonal aqui, certo? E o que eu faço? Eu somo essa multiplicação aqui, ok? Essa soma aqui dessas três multiplicações dessas três diagonais. E agora eu vou fazer o contrário, eu vou como se estivesse voltando, né? Eu fiz essa diagonal, agora eu vou fazer dessas diagonais. Então eu pego essa diagonal aqui, certo? Depois essa diagonal, e em vez de eu somar, eu vou subtrair esses valores dos valores anteriores, certo? E eu vou fazer isso aqui para essa matriz. Então eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar essa diagonal principal aqui, certo? Essa diagonal eu vou somar. Depois eu vou pegar essa diagonal, multiplicar. Depois essa diagonal, vou multiplicar. Depois diagonal, vou multiplicar. E eu subtraio essas diagonais, né? Só que o seguinte, para calcular no meu Python, eu sei, né, que eu não posso fazer operações com variáveis, né, variáveis não, com letras. Por exemplo, como aqui eu tenho um vetor unitário em i, né, e é uma letra, eu não posso multiplicar. E o que eu vou fazer para contornar isso? Eu vou dividir esse meu esse meu produto daquele meu determinante ali, eu vou dividir em três matrizes e vou fazer três determinantes, né? E eu vou fazer cada determinante para cada componente. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, aqui para o meu i, eu tenho aqui, né? Eu tenho essa diagonal multiplicando e eu tenho essa outra diagonal aqui multiplicando que tem os meus i's, né? Então eu vou somar, né, essa diagonal aqui e vou subtrair essa diagonal e assim eu tenho o meu produto vetorial, eu tenho a minha componente x do meu vetor que vai ser produto desse produto vetorial. Então aqui vocês podem observar, eu tenho uma multiplicação das componentes y com as componentes z, então o y1 com o z2 e menos o Z1 com o Y2. Isso se repete também, é como se fosse um padrão, né? Para os outros vetores. O J aqui vai ser a multiplicação do Z1 com X2 menos o X1 com o Z2.
E o k também vai ser x1 com y2 e y1 com x2. Então eu posso transformar isso em três matrizes com seus respectivos componentes que darão as minhas três direções, os três módulos nas três direções para esse meu outro vetor que será produto dessa minha operação, certo? Não sei se ficou muito claro para você, mas ao longo do código vai ficar bem claro, ok? Então vamos lá para o nosso código e começar a fazer o nosso programa. Então, vindo aqui para o nosso reply, né, que a gente sempre usa aqui de maneira fácil e rápida. A primeira coisa que eu vou fazer é importar a minha biblioteca. Então eu vou importar o NumPy, ok? Então, tendo importado essa biblioteca, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para que o meu usuário ele ponha todas as componentes desses meus dois vetores que eu vou fazer o meu produto vetorial, ok? Então, vou escrever aqui é, o input para que o usuário possa enviar, só que tem um porém. Quando eu vou trabalhar com matrizes, geralmente ela trabalha com float, né? Ela sempre dá um float, recebe um float. Então, se você botar um inteiro aqui, né, ele pode dar algum erro. Então, eu vou garantir que seja um float para que nada de errado aconteça aqui. Eu já vou transformar direto para um float. Fazendo isso, eu vou só receber aqui o comando, né, do meu usuário final. Eu vou escrever aqui todas as componentes para não tomar muito tempo e eu volto quando eu tiver escrito. Escrito essas componentes, né, tem o meu x1, o meu y1, o meu z1 do meu primeiro vetor, o meu x2, o meu y2 e o meu z2 do meu segundo vetor. Eu botei um print aqui que separa, né, esses dois vetores para ficar mais organizadinho. E então, recebendo isso, eu vou calcular agora. Calcular não, eu vou montar essas três matrizes que eu falei para cada componente e vou depois calcular o determinante delas. Então, para o determinante da minha direção x, né, o determinante no vetor unitário y, eu vou fazer da seguinte forma. Vou utilizar minha biblioteca NumPy, né? E a função dentro dela que eu vou utilizar vai ser o array. Ok? Então, eu estou utilizando o array. Eu abro umas chaves para indicar que eu estou botando uma matriz. E aí, eu vou abrir essa chave para fazer a minha primeira linha. Nessa chave eu vou botar toda a minha linha. Como eu mostrei no exercício no começo da minha explicação, eu mostrei que para minha componente em x, eu vou ter uma matriz, né? Vai ser o cálculo entre os meus componentes y e as minhas componentes z. Então, vai ser o seguinte: o determinante vai ser a multiplicação de y1 por z2 e de y2 por z1. E assim eu consigo o determinante da mesma forma, eu consigo o mesmo resultado da mesma forma que eu consegui, como se fosse aquela minha matriz 3 por 3, né? Então, fazendo isso, eu vou escrever aqui também essas componentes pro meu y e pro meu z também. Então, pro meu y, né? Vou fazer a mesma coisa aqui e para calcular, eu vou fazer da seguinte forma. Como eu mostrei lá no nosso início, é Z1, Z2 e por X1, X2. E uma coisa que eu percebi, né, que eu até errei no começo, quando eu estava resolvendo a primeira vez, é que
A ordem importa. Se eu botasse x1 aqui na frente ao invés de z1 e z2, eu estaria invertendo os papéis. Eu faria uma multiplicação errada e daria um determinante errado e logicamente daria uma componente errada. Então se atentar a isso, né? Nessa lógica que eu utilizei, a ordem dessas colunas, dessas linhas, ela importa bastante. Então tomar bastante cuidado com isso. Agora eu vindo aqui para minha componente em Z, eu tenho NumPy, array, vai ser o meu x1, x2 multiplicado pela y1, y2. Só que tá faltando um parêntese aqui, né? Então vamos lá. Pronto. Agora tá tudo certinho. Eu vou printar essas matrizes só para você ver mais ou menos como ficou, né? Então vou printar determinante i, copiar isso aqui. O J e o meu K. Então vamos lá. Os componentes qualqueres aqui. Então aqui eu tenho a minha matriz que eu vou utilizar para calcular o determinante e consequentemente achar meu componente x, é essa aqui. Essa é para o meu y e essa é para o meu z. Então tudo certinho. A gente pode calcular o determinante agora e eu vou mostrar qual função que eu utilizo para calcular esse determinante. A função que se utiliza para cálculo de determinantes é a seguinte: eu vou atribuir a uma variável e é a função numpy.linalg, é assim que se escreve, linalg, ponto det. E assim eu consigo calcular o determinante dessas minhas matrizes. Então, aqui eu calculo o determinante dessa minha matriz para meu componente x. Pera. Então, para o meu y vai ser... Opa, vai ser isso aqui. E para minha componente em z vai ser isso aqui. Ok? Então, tendo isso, eu tenho o determinante das minhas três componentes agora, e com isso eu tenho o meu novo vetor, que seria o produto desse meu produto escalar. Vamos ver como é que é esse vetor, qual é esse vetor. Então, deixa eu printar aqui. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse vetor na minha componente x, ele é menos 3, na minha componente y ele é 6, na minha componente em z ele é menos 3 também, se a gente arredondar. Então, é isso, né? Essas são as minhas três componentes. Eu vou dar uma editada aqui só para ficar mais bonitinho e que a gente consiga ver melhor, né? Editando aqui esse meu print, né? Eu vou editar para ficar bonitinho. Então, vou deixar um espaço aqui para ter um espacinho ali entre esses prints. Eu vou printar aqui, vou formatar esse meu print. Então, vou fazer o seguinte: vai ser o meu x3.2f, certo? Na direção i, vou botar coladinho assim, para ver se ficou legal. Mais a minha componente em y, da mesma forma com duas casas decimais. Na direção J, acho que eu nem consigo botar um chapéu nesse J aqui, não consigo. Vou botar só J mesmo. Mais
Opa, tem uma chave a mais aqui. Pera, isso agora. E o meu Z3 com duas casas decimais também na direção K. Então vamos ver como é que fica. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse meu vetor fica dessa forma aqui editado, né? Ficando bonitinho. Então, é isso, né? O resultado do meu produto vetorial entre esses meus vetores aqui, né? Na x1, y2, z3, meu primeiro vetor, o 4, 5, 6, assim por diante, né? Por cada componente. É esse resultado aqui. Então, é isso. Foi um pouco simples, eu acho, esse exercício, né? Se você conseguiu pegar mais ou menos a lógica que eu utilizei aqui. Eu não acho que foi complicado. Mas foi isso. Espero que você tenha entendido. Mais uma, na prática, o que que a gente pode utilizar esses nossas funcionalidades do Python. E é isso. Obrigado por ter assistido a mais um vídeo. Obrigado por estar participando e desse nosso projeto. E é isso. Até o próximo vídeo e fui.